Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando hoje mais um livro abençoado, maravilhoso, que é o livro de Ruth, né? E nós vemos, né, que o livro de Ruth, ele aconteceu na mesma época do livro de Juízes, né? E nós vemos que Noemi, ela era casada, né, com Elimeleque e ela teve 2 filhos. E infelizmente, né, pela situação da vida, ela acabou ficando viúva e logo após, né, logo após os filhos dela se casaram com 2 moabitas e logo após ela veio a perder os 2 filhos. Então ficou ela viúva, né, e as noras dela viúva. E ali, né, ela Ofra, né, e Ruth, e ela falou para elas, olha, é melhor vocês irem para casa de vocês, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém, para Judá, eu vou voltar para lá e vocês podem voltar, né? Vocês podem ficar na terra de vocês, servir o Deus de vocês, porque para mim não tem mais sentido eu ficar aqui. Então elas na hora choraram, né? E elas decidiram acompanhar a sogra, mas a sogra novamente insistiu, então elas decidiram, né? Ofra decidiu voltar, né, a servir os seus deuses e a ficar com a sua família, mas a Ruth não, ela falou não. No famoso, né, versículo que todos nós sabemos, né? Não me obrigues a abandonar-te e a desistir de te acompanhar, pois aonde fores eu irei também, aonde te alojares também ficarei, teu povo será o meu povo e teu Deus será meu Deus. Onde pereceres morrerei, eu também, e lá serei enterrada. E possa o Eterno agir para comigo de tal forma que somente com a morte sejamos separadas. Então ali Ruth, né, ela tinha não apenas tido um amor pela sua sogra, como também pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Ofra, ela rapidamente voltou-se, né, a servir os outros deuses. Mas a Ruth não, ela quis seguir a sua sogra e ela também quis continuar servindo ao Deus invisível, ao nosso Deus maravilhoso. E ali ela falou, tá bom, então você pode vir comigo. E nesse momento a gente vê que Ruth, ela tinha mais fé do que a própria sogra. Que quando a sogra chegou na sua terra, as pessoas falaram, olha, é a Noemi. Ela falou, não me chama de Noemi, porque o meu nome significa agradável. Me chama de amarga, de Mara, né, que significa amarga. Por quê? Porque Deus foi amargo comigo. Deus tirou de mim o meu esposo, tirou de mim os meus 2 filhos. Então, Noemi, ela estava um pouco que revoltada com Deus, né? Porque ela havia perdido tudo que ela tinha, né? Vamos dizer assim, o seu esposo e seus 2 filhos. Mas Ruth, ela estava com muita fé. Então, a fé de Ruth no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é que trouxe, né, essa salvação para sua sogra. Porque a sua sogra, ela estava completamente amarga de alma, ela não tinha esperança, ela não tinha mais fé, ela não tinha, né, nenhuma alegria de viver, né? Ela estava em uma depressão mesmo, mas a Ruth veio, né, trazer essa esperança para ela. E ali Ruth, né, começou a trabalhar nos campos de Boaz, e ela trabalhou o dia todo e o que o restava ela pegava para levar para sua casa. E falaram para Boaz quem era ela. E quando ela chegou em casa, ela trouxe até o resto do almoço também para a sogra dela. E ela contou para a sogra que trabalhou nas terras de Boaz. Então a sogra falou, ele é meu primo, então ele pode redimir você, né? Então ele pode te redimir, ele pode casar com você e continuar a descendência, né, do meu esposo. E ali ela falou com ela, olha, você vai lá, vai deitar do lado dele. E aí você vai conversar com ele e falar para ele. Aí assim ela fez. Ela deitou do lado dele e ela falou com ele, olha, me cobre com teu manto, me redime, porque você é meu parente mais próximo. Ele falou, tudo bem, moça, eu já vi que você é uma pessoa de valor, mas primeiro eu preciso conversar com meu outro parente, que ele é mais jovem do que eu. Então, assim, pelo que a gente vê, Boaz, ele já era um homem mais velho, porque ele falou assim, eu vi em você algo muito lindo, porque você não olhou, né, você não escolheu um homem jovem, nem rico, nem pobre, né, você quis agradar a sua sogra e agradar a Deus. E ali ele conversou com esse moço só queria comprar as terras, ele não queria se casar com a Ruth, porque Ruth era estrangeira, ela era moabita, então ele não quis, ele falou, vai atrapalhar minha descendência, eu não quero. Mas Boaz, ele não olhou para isso, né?
por ela ser uma estrangeira, ele olhou para a história dela, né, para o caráter dela. E Moisés, ele tinha falado para o povo, olha, vocês não se casem com estrangeiras, né? Mas Boaz, ele foi bondoso. Ele viu nela uma mulher valorosa, uma mulher que temia a Deus, até mais do que os próprios judeus, né? Porque ela tinha mais fé ali do que a própria sogra dela. E ali ele aceitou, se casou com ela e eles tiveram, né, Obed. E Obed, ele foi o avô do rei Davi. Então, Ruth, ela acabou entrando para a linhagem de Jesus. Então, a descendência do Messias veio através de Ruth e Boaz. E Ruth era uma estrangeira. E Deus tinha falado com Moisés que os moabitas não entrariam na congregação de Deus. E aqui Deus, né, modificou tudo. Deus fez com que fosse tudo mudado, né? E através de Ruth tiveram, né, Obed, e que tiveram Jessé, e que teve Davi, e ali a linhagem, né, de Jesus que nós sabemos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ser valorosos, sermos pessoas de fé, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a dias difíceis, não percamos a nossa fé, não nos tornemos homens e mulheres amargos, mas sejamos cheios de fé e de esperança no nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.